Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor fez conhecer a salvação. 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 Eu vou usar esse microfone aqui, porque esse aqui, se eu ponho ele na minha frente, a tendência é olhar nele. Aí fica assim, ó, vesgo, né? Então, por isso eu prefiro esse aqui, eu fico mais à vontade. Queridos irmãos e irmãs, a reflexão de hoje é bem abrangente, mas eu quero começar pelo Evangelho que acabamos de proclamar. É o capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Só para a gente entender bem a situação, quando Mateus escreveu o Evangelho, primeiro que ele não foi o primeiro Evangelho a ser escrito. Se a gente pegar na Bíblia, está lá, Mateus, Marcos, Lucas e... não é essa a ordem? Só que na escrita não é. O primeiro evangelho escrito é o evangelho de Marcos. E ele serviu como inspiração para os outros evangelistas. Mateus e Lucas, escrito mais ou menos na mesma época. Mas eu quero pegar o evangelho de Mateus. Primeira coisa, ele é um evangelho que tem uma perspectiva um pouco patriarcalista, porque foi escrito para cristãos vindos do judaísmo. Tem uma perspectiva muito masculinizada. Se você lê o evangelho de Mateus, por exemplo, você não vai encontrar em nenhum lugar uma fala de Nossa Senhora. Maria não falou. Por quê? Porque para o judeu, a mulher não tinha direito à fala. Como os cristãos vinham do judaísmo, se Mateus coloca Maria falando, eles iam desprezar o evangelho. O anjo Gabriel fala é com José e em sonho. Se você pega Lucas, que é a perspectiva mais grega, é Maria que conversa com o anjo. É Maria que toma a iniciativa no templo e diz: eu e teu pai te procurávamos o tempo todo. Porque é outra visão. Tá. Entre os anos 70 e 80, Mateus escreveu o seu evangelho. Praticamente 30 anos depois que Jesus voltou para o céu. Muita coisa tinha mudado.
No ano 70, Jerusalém foi invadida e o templo tinha sido destruído. Por isso, quando Jesus fala assim, vocês admiram essas pedras, não vai ficar pedra sobre pedra, tudo será destruído. Quando Mateus fala isso, coloca na boca de Jesus, como Jesus tinha falado, na verdade o templo já tinha destruído. Com isso, os cristãos e os judeus correram para o norte da Palestina, região da Galileia. Lá encontrou acolhida, porque a mensagem de Jesus já tinha se espalhado. Quando chegou lá, Jesus mandou acolher, não mandou? Então, quem tinha terra, cedeu um pedacinho de terra para quem chegou. Outros levou para morar em casa. Quem tinha dinheiro, emprestou para quem estava chegando. Mas isso durou pouco. Porque é igual visita na casa da gente. Visita boa é visita rápida. Chega aparentada tudo. Sobretudo aqueles que moram na cidade grande. Dá um feriado, vem todo mundo. Ah, é porque a gente precisa descansar. E quem está aqui não precisa não? Chega lá. Estou repetindo as frases que eu vi uma mulher falando outro dia. Vem umas mulheres preguiçosas que não lavam o prato que come, e homem também. Não traz 1 quilo de linguiça para ajudar. Come tudo que vê pela frente. Outro dia a mulher disse que comeram até a comida do gato que estava na geladeira. E você fala assim, quando é que essa criatura vai embora logo? Aqueles cristãos que estavam ali, outra coisa, os judeus e cristãos rezavam junto, na mesma sinagoga. Logo, quem emprestou dinheiro queria receber de volta, quem emprestou terreno queria o terreno de volta, os cristãos e os judeus já brigaram, os judeus expulsou os cristãos da sinagoga e a confusão estava armada. Por isso Mateus fala do perdão. E a palavra-chave não está no evangelho de hoje, está no evangelho de alguns dias atrás. Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Que justiça maior é essa? E aí, para não alongar, eu já vou direto no texto de hoje. Mas só lembrando, no capítulo 6, vai falar do Pai Nosso. O Pai Nosso de Mateus, lá na origem, perdoai as nossas dívidas. E porque era dívida mesmo. Aí entrou depois, perdoai os nossos pecados. Porque também é importante. Lembra daquela parábola que Jesus contou? Um homem devia uma grande quantia. Como não tinha que pagar, o patrão perdoou. Ele saiu e encontrou aquele que devia pouquinho para ele. O que ele fez? Pegou ele para o pescoço, paga o que me deve. Alguém viu, contou para o patrão chamou ele e disse, perverso, eu perdoei a tua dívida. Tu devia também perdoar o teu irmão. Como você não perdoou, agora vai pagar até o último centavo. E Jesus termina dizendo, é assim que o Pai do céu fará convosco, se não perdoardes uns aos outros de coração. E aí aparece católico hoje ainda assim, ai padre, eu não sei perdoar. Se vira, aprende. É o maior gesto do cristão, é perdoar. E perdoar é uma decisão. Você decide, eu vou perdoar. Eu sei que você não presta, mas eu vou te perdoar. Eu sei que você não tem condições de retribuir, mas eu vou te perdoar.
Eu sei que você é uma cobra, e eu te quero longe de mim, mas eu vou te perdoar. Quero que você se dê bem, lá longe, não aqui perto. Não é ser o bobinho que aceita tudo. Perdoar de coração. E a justiça maior é ir além. Quantas vezes alguém já fez o mal com a gente? Se não fez, meu filho, prepare, que um dia vai fazer. Qual que é a vontade da gente? Ir lá e dar um abraço nele? Socar a mão na cara dele. Mas não pode. Jesus não falou que podia. A vontade da gente é retribuir igual. Só que se a gente paga o mal com o mal, isso só mostra uma coisa, que a gente é igualzinho àquele outro, que a gente é perverso tanto quanto ele. Por isso Jesus fala, faça diferente, a vossa justiça tem que ser maior. Vós ouvistes, olho por olho, dente por dente. Mas não é assim. Eu, porém, vos digo, essa tática de Jesus eu usei desde criança, até sem saber que ele tinha falado. Não enfrenteis quem é malvado. Porque uma época eu estava um paroquiano meu foi fazer o curso de guarda para trabalhar no colégio de vigia. Aí ele chegou e falou assim, padre, a primeira coisa que a gente aprende lá, se o ladrão chegar, corre. Ah, ótimo vigia que eu sei. Não enfrenteis quem é malvado. Quem é malvado não tem temor. Quem é malvado é cruel. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, é para fazer o quê? O que Jesus mandou fazer? Oferece. E eu já falo diferente. Falo, corre. Porque ele vai bater do outro lado também. Então, não vai levar o pé da letra. Ah, já que você me bateu de cá, eu vou fazer como Jesus mandou. Bate de cá também. E pá! Corre, é a melhor coisa que você pode fazer. Se alguém te der uma face, oferece. Se alguém quiser te tomar a túnica, dá também o manto. Se alguém te forçar a caminhar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Mostra que você é diferente. Mostra que você é maior. São Paulo, numa das suas cartas, vai dizer, tenhamos os mesmos sentimentos de Jesus. Sejamos capazes de ir além. Eu gosto muito de uma frase, às vezes funciona, às vezes não. Diante de uma situação desafiadora, diante de uma situação difícil, a gente poderia perguntar, o que Jesus faria no meu lugar agora? Quando alguém te passa raiva, o que Jesus faria se estivesse no meu lugar agora? Uma época eu estava pregando numa missa, festa de São Pedro, comunidade rural, muita gente numa barracona de folha. No meio da homilia chegou o homem que ia gritar o leilão, com a caixa de som em cima do carro, o som no último volume, Teodoro Sampaio, e eu tive que calar a minha homilia e fiquei esperando. Um homem lá do fundo gritou, ê padre, o que Jesus faria se estivesse no seu lugar agora, hein? E eu pensei, eu não posso perder essa de jeito nenhum, né? Sabe o que Jesus faria? O que ele fez no templo, faria um chicote e ó, descia a taca. Tenhamos os mesmos sentimentos de Jesus, porque nós somos hoje a igreja continuadora da sua missão. E eu quero entrar, juntando um pouco
da primeira leitura, também com a oração que estamos rezando pelos fiéis leigos. Os leigos, e essa paróquia é um exemplo disso. Tem o padre que atende, mas não tem um padre que mora aqui no meio. É uma comunidade que caminha com pastorais, com movimentos, com jovens, com festeiros. É uma igreja viva. Leigos e leigas são chamados a ser sal da terra e luz do mundo. São chamados a fazer diferente. A primeira leitura de hoje da carta de Paulo aos Coríntios, claro que fala diretamente aos líderes das comunidades, mas pode ser aplicada a todos nós. Como colaboradores de Cristo, nós vos exortamos, não receberdes em vão a graça de Deus. Não receber a graça de qualquer maneira. Santo Tomás de Aquino dizia, precisamos ter as disposições necessárias. Não fugir dos sofrimentos. E Paulo vai lembrando, não damos a ninguém nenhum motivo de escândalo, não dar a ninguém nenhum motivo para ser desacreditado no ministério, agir com muita paciência, suportando as tribulações. No mundo doido de hoje, acha que é fácil ser um cristão fiel a Jesus? Esses jovens que estão aqui, tenho certeza quantas pressões eles encontram por aí, em escolas e daí por diante. Suportando as necessidades, suportando as angústias por causa de Jesus. Paulo vai dizer mais, suportando os açoites, prisões, tumultos, fadigas, insônia, jejum, castidade, compreensão, e vai destrinchando. Uma vez eu contei, dá mais de 27. Por causa de Jesus. O fiel leigo é chamado a testemunhar Jesus, queridas irmãs religiosas que estão ali, aonde muitas vezes nós padres e religiosas não temos acesso. Quantas vezes vocês escutam as angústias do mundo? Quantas vezes são chamados a ser consolo para aqueles que sofrem? A estender a mão. Quantas vezes são provocados e precisa defender a fé e defender a igreja? Mais do que nunca, a igreja precisa de fiéis leigos compromissados, com os mesmos sentimentos, com as mesmas atitudes de nosso Senhor Jesus Cristo. Coloca na cabeça e no coração de uma vez por todas, aonde você for, você é chamado a fazer a diferença como Jesus. Ele é o nosso referencial e não outro. Ele é aquele no qual nós nos espelhamos. Às vezes nós católicos no mundo de hoje nos comportamos de forma muito mole. Não vou lá mais na missa, porque eu fui lá, eu botei o nome do falecido, ninguém falou nada. Eu estou com raiva. Eu fiz aniversário, ninguém lembrou do meu aniversário, eu não volto lá mais. Alguém me ofendeu com isso, por causa daquilo, eu não volto lá mais. Cadê a capacidade de sofrer por causa de Jesus? Cadê a capacidade de carregar a cruz no dia a dia? Muitas vezes nós queremos de Jesus só a glória da ressurreição e não queremos passar
pela cruz do dia a dia. Jesus lembrou no Evangelho, é preciso passar por muitos sofrimentos, se quiser entrar no reino de Deus. Eis que eu estarei convosco todos os dias, mas é preciso passar por muitos sofrimentos. Amados irmãos e irmãs, tenhamos uma fé firme, seguindo nosso Mestre Jesus Cristo. Firme como São Paulo nos apresenta nesta primeira leitura de hoje. Que nada nos derrube, que nada nos atrapalhe. Todo joelho se dobrará e toda língua. Fiquemos de pé. Porque Jesus Cristo é o Senhor. Quem sabe canta. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Solta a voz e canta. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem o nome é Jesus. Nada poderá me abalar,